Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Pão Nosso aqui na Rádio Web Meimei. Aqui quem vos fala é o Eric Mateus e hoje vamos dar sequência no estudo do livro Jesus no Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Neio Lúcio. Meus amigos, vocês já baixaram o aplicativo da Rádio Web Meimei aí no seu celular? Se você não fez isso, vai lá na loja de aplicativos do seu celular e baixe agora para você curtir toda a programação da Rádio Web Meimei com programas ao vivo. Meus amigos, também acompanhem os nossos programas lá no YouTube e também no Spotify. Certo? Vamos de estudo? Capítulo 26. O valor do serviço. Filipe, velho pescador de Cafarnaum, enlevado com as explanações de Jesus sobre um texto de Isaías, passou a comentar a diferença entre os justos e os injustos, de maneira a destacar o valor da santidade na terra. O mestre ouviu calmamente, talvez para prevenir os excessos de opinião, narrou com bondade. Então, estamos aí diante de Filipe, né, pessoal, falando sobre a diferença entre justos e injustos e o contexto da santidade na terra. E o mestre interferiu. Vamos ouvir o que ele tem a nos dizer hoje. Certo fariseu de vida irrepreensível atingiu posição de imenso respeito público. Passava dias inteiros no templo, entre orações e jejuns incessantes. Conhecia a lei como ninguém, desde Moisés aos últimos profetas. Decorara os mais importantes textos da revelação. Se passava nas ruas, era tão grande a estima que se fizera credor, que as próprias crianças se curvavam reverentes. Consagrara-se ao santo dos santos e fazia vida perfeita entre os pecadores da época. Alimentava-se frugalmente, vestia túnicas sem mancha e abstinha-se de falar com toda pessoa considerada impura. Acontece, todavia, que, havendo grande peste em cidade próxima de Jerusalém, um anjo do Senhor desceu prestimoso a socorrer necessitados e doentes em nome da divina providência. Necessitava, porém, das mãos diligentes de um homem, através das quais pudesse trabalhar apressado em benefício de enfermos e sofredores. Então, olha, meus amigos, que história interessante que o Cristo nos conta. Tinha um homem santo, considerado extremamente puro, por vestir roupas limpas, não envolver-se com pessoas impuras, estar no templo sempre rezando, fazendo jejuns, comendo apenas frutas, passando na rua, as crianças até reverenciavam ele. Então, considerado pela sociedade uma pessoa totalmente pura, cheia de santidade. No entanto, um belo dia, por causa de uma peste, um anjo veio dos céus e precisava de mãos operosas para que pudesse trabalhar para os doentes, vítimas, né, da epidemia. Agora vamos ver o que o mestre nos conta. Lembrou-se, então, o anjo daquele santo fariseu, conhecido na corte celeste por seus reiterados votos de perfeição espiritual. Mas o devoto se achava tão profundamente mergulhado em suas contemplações de pureza que não lhe sobrava o mínimo espaço interior para entender qualquer pensamento de socorro às vítimas de epidemia.
Como cooperar com o emissário divino nesse setor? Se evitava o menor contato com o mundo vulgar, classificado em sua mente como vale de imundície? O anjo insistia no chamamento, contudo, a peste era exigente e não admitia delongas. O mensageiro afastou-se e recorreu a outras pessoas amantes da lei. Nenhuma, entretanto, se julgara habilitada a contribuir. Ninguém desejava arriscar-se. Instado pelas reclamações do serviço, o enviado dos céus encontrou um antigo criminoso que mantinha o propósito de regenerar-se através dos fios invisíveis do pensamento. Convidou-o a segui-lo e o velho ladrão, sinceramente transformado, não hesitou. Obedeceu ao doce constrangimento e votou-se sem demora, com a espontaneidade da cooperação robusta e legítima ao ministério do socorro e da salvação. Enterrou cadáveres insepultos, improvisou remédios adequados à situação, semeou um bom ânimo, aliviou os aflitos, renovou a coragem dos enfermos, libertou inúmeras criancinhas ameaçadas pelo mal, criou serviços de consolação e esperança e, com isso, conquistou sólidas amizades no céu. Adiantou-se de surpreendente maneira no caminho do paraíso. Olhem, meus amigos, o anjo dos céus precisando de alguém para trabalhar com os enfermos em uma epidemia que dilacerava uma cidade, buscou o santo. Mas ele, com um pensamento tão envolvido na sua própria santidade, não deu abertura para que o anjo pudesse atuar. Então, muitas vezes, nós estamos tão presos às nossas próprias vaidades que nós esquecemos da importância de fazer o bem. Qual é a relevância de estarmos sempre nas formalidades e conveniências religiosas se não conseguimos receber as inspirações do céu para ajudar uma pessoa na rua, um enfermo, um necessitado? E assim o anjo não podia perder tempo, seguiu para outros religiosos. Buscou os amantes da lei, mas nenhuma pessoa também se julgava habilitada a contribuir. Olha que interessante. De um lado, o santo não tinha tempo para contribuir, porque estava muito preocupado com a sua própria pessoa. Outras pessoas que eram amantes da lei também não se acharam dignos de contribuir. Ou seja, por outro lado também não funciona, porque nós também não podemos deixar de acreditar que nós temos o poder de ajudar, porque Deus nos oferece as oportunidades diariamente, e se nós negarmos essas oportunidades apenas porque nós não nos achamos dignos, nunca seguiremos para o próximo passo. Então, devemos sim aceitar, ajudar, contribuir numa casa de oração, num trabalho de caridade, por mais que nós não nos achemos dignos. A oportunidade que Deus nos dá realmente de renovação, de inspiração nova. E já que os religiosos, os amantes da lei, não aceitaram por não se acharem dignos, o anjo não teve saída, buscou um ladrão, que queria lá no fundo redimir-se, e assim fez tudo. Ajudou os doentes, as criancinhas, inspirou a esperança nas pessoas, e assim, por esse trabalho, por aceitar a mudança, por desejar melhorar-se, apesar de talvez também não se achar digno, mas com a vontade de mudança, foi, ajudou e assim fez amigos no paraíso e facilitou mais o seu caminho de ascensão aos céus, adiantando-se surpreendentemente no caminho do paraíso. Que maravilha, né?
Não adianta se achar tão importante para não fazer caridade. Não adianta se achar também tão indigno que não possa ajudar. Tem que ter a esperança do ladrão nessa história, que lá no fundo tinha uma vontade de renovar-se, de refazer, e foi e refez e estreitou os laços com os espíritos superiores. Então, os presentes registraram a pequena história entre a admiração e o desapontamento, e porque ninguém interferisse, o Senhor comentou na casa ali de Simão Pedro, nas reuniões. A virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se à maneira de joia rara sem proveito. Se o amor cobre a multidão dos pecados, o serviço santificado que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos, antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio. E reparando que os ouvintes se retraíram no grande silêncio, o Senhor encerrou o culto doméstico, a fim de que o repouso trouxesse aos companheiros multiplicadas bênçãos de paz e meditação, sob o firmamento pontilhado de luz. Meus amigos, o religioso que está como joia sem utilidade não é útil tanto para Deus como aquela pessoa que, a fim de renovar-se, se converte em trabalhador e assim se sacrifica em nome do trabalho justo, auxiliando as almas em dificuldade. E assim, com certeza, isso se verterá muito mais rápido para os céus. Que lição maravilhosa, né? Certo, amigos? Estamos encerrando aqui na Rádio Web Meimei mais um programa Pão Nosso. Aqui com vocês, Eric e Mateus, da Rádio Web Meimei para o mundo. Programa Pão Nosso, o amor do Cristo alimentando os corações. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo programa.